sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do método Pilates for Kids, P4K também conhecido. E hoje, nessa live de hoje, eu quero trazer para vocês como está o mercado do Pilates for Kids, né? Então, essa é uma das perguntas que eu recebi de pessoas que já vêm seguindo e de pessoas que estão começando a observar, né? Como está o mercado, o que acontece. E eu não quero vir aqui dizer para vocês, o mercado tá assim. Eu quero que vocês realmente pensem, né? Que vocês também possam identificar uma percepção e que também vocês possam fazer os cálculos, como a gente diz, né? Não adianta eu vir aqui e dizer para vocês, o mercado está em crescimento, mas eu tenho que trazer para vocês informações do porquê o mercado está em crescimento. Então é isso que eu quero trazer para vocês, para que vocês realmente saibam de que ele está crescendo, sim, e por que ele está crescendo? E qual é o motivo? Né? Então é isso que eu quero que vocês se deem conta, é isso que eu quero que vocês enxerguem, que eu não vou estar induzindo a vocês algo, mas sim eu vou estar trazendo dados para vocês, né? E esses dados são buscas que são feitas, né? Que a gente pode ter acesso, inclusive também vocês podem ter acesso, e que eu inclusive fiz essas buscas para que vocês possam saber da onde vem essa informação, tá? Então, primeiramente, eu quero trazer um dado para vocês que, por mais que às vezes a gente já tenha ouvido isso falar ou já tenha se dado conta disso, pode ser que a gente não tenha assimilado toda essa informação, tá? Então, o primeiro dado que eu quero trazer para vocês é o percentual, é a quantidade de pessoas que temos no Brasil, tá? Eu vou realmente deixar somente do Brasil, porque para nós não adianta saber da questão mundial, né? Mas no Brasil, hoje nós temos, 2021, tá? 211,8 milhões de pessoas, tá? Então, esse dado é um dado atual de 2020, tá? Do ano passado, que foi levantado pelo IBGE. Então, até antes, para quem me acompanha, o dado que nós tínhamos era 209 milhões. 2020 ele subiu para 211,8 milhões. Teve um aumento de 0,77% do crescimento mundial. E se a gente para e a gente pensa de que maneira a população cresce, né? A gente já tem um dado, o dado já era o dado de 209 milhões, 2021 é 211,8. De que maneira a população cresce? Pelas crianças, né? Pela quantidade de crianças que nascem mais. Então, se a gente comparar aqui, em um ano nós tivemos praticamente 2 milhões de nascimentos somente de crianças. Isso é um dado extremamente importante para nós que vamos trabalhar com Pilates para criança ou que já estamos trabalhando com Pilates para criança. É um dado grandioso, tá? Segue aí a continuação, tá, gente? Desses 211,8 milhões de pessoas, nós temos 27 milhões de crianças entre 0 e 10 anos, tá? É lógico que a gente não vai estar trabalhando com crianças de 1 ano, 2 anos, mas a partir dos 4 anos, que eu realmente indico a vocês, nós já temos a quantidade, a habilidade das crianças e a gente já pode estar trabalhando. Então, o que traz para nós nesse momento? Que nós temos uma quantidade grandiosa de crianças, nós temos um dado que é um dado que não foi a Vânia que está trazendo para vocês, é um dado que você pode buscar, inclusive, na própria internet, e dados que realmente são embasados, são dados que realmente são confiáveis, não é qualquer dado, é dado confiável segundo o IBGE. E a gente sabe que o IBGE realmente levanta esses dados. Então, a gente já sabe que nós temos 27 milhões de crianças, tá? Então, isso é um dado importante para você. E que, em um ano, praticamente, nós temos um crescimento de 0,77. Não é 1%? Não é 1% ainda. Mas ele é um dado expressivo para nós que vamos trabalhar com criança ou que já trabalhamos com criança. Porque a população, ela não tem como crescer, né? Ela não tem como crescer a não ser aumentando a natalidade. Sem contar, gente, ali, né,
Que desse um ano nós tivemos o que? A mortalidade. Então ela continuou crescendo e aumentou muito mais, até se a gente parar para pensar e calcular 0,77 em 20 e 211 milhões, daria muito mais, 209 milhões, daria muito mais que 211 milhões. Mas eles contam também os óbitos, né? Quantas pessoas morreram. Então, hoje está em 211 milhões, tá? Então, é um dado expressivo, é um dado importante para que você possa entender. E nós vamos entrando um pouquinho mais sobre esse assunto durante a live, tá? O que eu quero trazer para vocês? Primeiro que a gente tem que entender, quando começa a diminuir a natalidade, há um indício de que está nascendo menos criança do que deveria. Isso seria um dado expressivo para a gente que vai estar trabalhando com criança. Porque o que a gente tem que entender, gente? Quando a gente tem nascimentos de criança, nós vamos ter crianças vindo, né? As crianças vão chegar à idade que elas vão poder fazer a prática de Pilates. Isso é importante você saber? Sim. Outros países tiveram um problema com natalidade, que era o quê? Não tinha mais o crescimento populacional. Então, identificava-se que estava diminuindo a quantidade de crianças e isso ia dar um problema a longo prazo, tanto é que começaram a fazer, principalmente isso ficou muito registrado na questão da Itália, por exemplo, que começou a vir ao Brasil buscar imigrantes para levar lá porque estava sendo uma população de idoso. Isso não está acontecendo no Brasil, porque o Brasil vem crescendo, o Brasil vem se desenvolvendo. Então, você já sabe que crianças temos no Brasil, então o dado mais específico é 27 milhões de crianças espalhados no Brasil, tá? Então, a gente já sabe que tem criança para se trabalhar? O que vocês acham? Vocês acham que tem criança para se trabalhar? Óbvio que tem, muita criança. Mas a pergunta que me fizeram era a seguinte: como está o mercado para o Pilates for Kids, para o Pilates para criança, para inserir o Pilates, né? E eu quero também trazer para vocês um outro dado. Existem algumas atividades que começam a ser implementadas e começam a ser inseridas, né, em algumas regiões, e ela é considerada uma modinha, né? Ah, isso é modismo. Só que, para ser considerado modismo, ele tem que ser uma atividade com comportamento frágil, deixando de ser consumida nos anos seguintes. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Que para ser considerado, isso é uma modinha, isso não vai continuar, as pessoas não vão querer continuar com isso, ela tem que ser uma atividade que não tenha objetivos claros, que não tenha resultados eficientes e que possa ser frágil, considerada frágil, porque ela não se mantém. Aí ela é realmente excluída ou ela para de existir. Então, existem algumas atividades que já aconteceram, que já foram modinha e que hoje não são. 2010, o Pilates no Brasil já estava ranqueado em 9º lugar, como busca e como prática de atividades. O que acontece? Desde então, desde 2010, o Pilates só vem crescendo, né? Então, o que a gente começa a entender? Que algo que muitas poucas pessoas conheciam, pessoas que não sabiam o que não sabiam como que realmente aquilo ia impactar, ele vem crescendo. Então, hoje, a gente tem o dado de que ele está crescendo. Não tem o posicionamento dele? Não. Mas existe uma ferramenta no Google que você pode fazer uma pesquisa por palavras, né? Então, por exemplo, você bota lá no Google e ele te dá uma visão de quantas pessoas buscam por aquelas palavras durante, por exemplo, um ano, tá? Ou um determinado momento. E eu fiz essa busca para trazer para vocês, né? Então, o que a gente entende que as pessoas buscam na internet, né? Elas buscam atividade física, elas buscam musculação, elas buscam pilates, elas buscam... Eu coloquei esses 4 itens, tá? E crossfit eu coloquei, tá? Porque são coisas que vêm aumentando. Eu até deixei ela aqui para trazer para vocês esse dado. Quando a gente vê esse dado, tá? E você pode buscar, inclusive, eu aconselho que você abra o seu Google, tá? E que você possa buscar. Gente, chega a ser gritante a diferença de você colocar lá atividade física, pilates, musculação e crossfit.
A gente sempre ouviu falar, e quem é da área da educação física, eu sou personal, eu trabalho com musculação, eu trabalho com musculação, eu trabalho com musculação. Para vocês terem uma ideia, no último ano, isso é um dado nos últimos anos, o índice de busca de musculação na internet, ele é muito, muito abaixo do que o índice de busca de pilates e de crossfit. O que quer dizer para nós? Que pilates e crossfit é o que mais está sendo buscado na internet. Então, para quem trabalha com essas atividades, já fica aí realmente a informação que quando as pessoas não buscam mais aquela informação, elas tendem a substituir aquela atividade por uma outra, e quando ela se mantém por muito tempo, ela ganha mercado, tá? Se o Pilates não fosse tão eficiente, se ele não trouxesse resultados, se ele não fosse tão inserido, se as pessoas não gostassem, elas não quisessem mais trabalhar com isso ou fazer essa prática, de 2010, que foi um dado trazido, ele estava em 9º lugar, hoje ele já não existiria, ele não seria mais buscado. O que aconteceu? Ele vem crescendo essa busca. As pessoas vêm buscando cada vez mais informações dentro do Google. Quando a pessoa busca informação dentro do Google, você sabe que ela quer isso para a vida dela. Você sabe que está sendo divulgado, que está sendo fundido, que principalmente as pessoas vão falando umas para as outras, os médicos vão indicando e ele vem realmente se posicionando como uma prática que não é modinha, mas que é uma prática fundamental e que tem resultado. Então, o que eu quero que você entenda? Que o Pilates, ele vem sendo buscado, ele vem sendo ranqueado e ele se mantém numa busca muito acima do que realmente outras atividades, como, por exemplo, a própria musculação, como, por exemplo, a própria atividade física. É mais buscado, tá? E ele vem num gráfico, né? Eu vou deixar esse gráfico, tá? Eu fiz um print. Eu vou deixar esse gráfico no meu canal do Telegram, tá? Então, se você não tá lá ainda, vai pro canal do Telegram, clica no link da bio e vai lá, canal do Telegram. Eu vou trazer esse dado e vou deixar ele no canal do Telegram para você visualizar lá. Para que você se dê conta de que nós estamos num momento extremamente importante de crescimento, tá? Ele já vem crescendo nesses últimos anos. E qual é o outro dado que a gente percebe de crescimento? De que aumentou a quantidade de estúdios, aumentou a quantidade de profissionais, aumentou a quantidade de pessoas que trabalham, ele se popularizou. Então hoje, quando você fala de Pilates, é mais comum as pessoas saberem o que é. É mais comum as pessoas terem um conceito de que, Pilates é bom, Pilates resolve, Pilates me ajudou. Ele tem um bom conceito, tá? Ele não é mais considerado modinha. Então, se você trabalha com musculação, trabalha com outras atividades, analise se as pessoas param de buscar isso, de informação sobre isso, elas consequentemente vão começar a parar de fazer aquela prática. Então, por que hoje a gente tem menos pessoas buscando por musculação e mais por Pilates? Porque, inclusive, a pandemia fechou as academias, né? Inclusive, as academias foram fechadas porque ela tem uma aglomeração de pessoas. Diferentemente da prática de Pilates, diferentemente dos estúdios de Pilates, que foram considerados como essenciais. Porque eles vão no trabalho da dor, eles trabalham a dor. Então, o que você enxerga? Que as pessoas estão saindo de uma atividade e estão buscando outra atividade. Ok, Vânia, tu me trouxe um dado extremamente importante, que nós temos 27 milhões de crianças, que o Pilates estava em 9º lugar em 2010 e que ele só vem crescendo, que se eu buscar hoje no Google, inclusive, na busca por palavras, ele está muito bem ranqueado e ele está juntamente com o CrossFit, que é algo que está sendo falado, está sendo ensinado em todo o Brasil. Ele meio que é diferente um do outro, sim. Eu não estou dizendo o que é melhor, eu estou dizendo o que está sendo buscado, o que as pessoas buscam por informação, tá? Então, quando a atividade que você trabalha, ela é buscada, te mostra que o campo está em crescimento, tá? Então a pergunta que me fizeram era, Vânia, como está o mercado do Pilates para criança? Ele está em crescimento. Mas eu não falei do Pilates para criança, eu falei do Pilates em si, tá? E eu quero trazer para vocês o que está acontecendo com o Pilates
for Kids, para criança. O Pilates for Kids, ele ainda é muito jovem. Ele está inserido dentro da nossa realidade, dentro das nossas crianças há muito pouco tempo, tá? O que isso quer dizer para você? Que se você buscar na sua cidade, é muito improvável que você encontre pessoas que trabalham com Pilates para criança, mas existe muitos profissionais trabalhando com Pilates. Quando você sabe que a busca por Pilates, ela está crescendo, você consegue entender que você pode ir junto com essa busca, mas você está numa outra ramificação. Isso é extremamente importante. Eu quero que vocês entendam isso agora, tá? O Pilates está crescendo, tá? Nós estamos entrando nesse crescimento com uma outra vértice, que é o Pilates para criança. Pensa comigo, qualquer adulto que faça Pilates, que já tenha resultado, que já vem fazendo a prática há muito tempo, ele já defende o Pilates para qualquer outra pessoa. Quando você apresenta para ele que agora você tem uma prática para as crianças, ou até mesmo para os filhos deles, qual é o conceito que ele vai te dar na hora? Poxa, que legal, eu nem imaginava que dava para trabalhar com criança. Imagina se para mim, que já estou adulto, já me resolve, já me tirou a dor, imagine levar essa prática para as crianças. Essa é a visão das pessoas. E não é uma nem duas, é diversas pessoas que te dão esse feedback. Eu fiz essa pesquisa. Eu perguntei para as pessoas que eu trabalho e 80% das pessoas, umas ficavam assim, pois é, mas será? Né? Mas a grande maioria dizia a mesma coisa. Nossa, que legal, é muito importante isso. Então, o que eu quero que você entenda? A busca está grande, os profissionais estão crescendo, estão sendo ainda mais, buscando mais informações, estão se formando na prática de Pilates tradicional, contemporâneo, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas existe um outro campo de atuação dentro da busca do Pilates, tá? Então você vê, todo mundo, tem muitas pessoas buscando Pilates. Quando você entra com algo que também já é buscado, o próprio Google ele te bota lá em cima, porque a busca por essa palavra é grande. Então, você tem que entender que está sendo uma crescente do Pilates normal. O Pilates para criança, ele está começando. Quando ele está começando, a curva, ela começa aqui embaixo, mas ela vem crescendo. O que vai fazer crescer? Mais profissionais saberem trabalhar com Pilates para criança, certo? Porque como é que uma região, como é que uma cidade, assim como a de vocês, por exemplo, vai estar buscando por Pilates para criança se ela não viu em lugar nenhum? Se ela não ouviu falar, se ela não sabe, a pessoa não busca por algo que ela não sabe. Ela vai buscar por algo que ela já começou a ouvir ou então por causa que alguém falou a ela. Então, a nossa missão como profissionais e a sua missão como profissional é começar a mostrar que existe essa prática com crianças, que ela é diferente, sim, que ela é voltada à criança, sim, que ela está alinhada com o desenvolvimento da criança, sim, mas que ela também tem um grau de relevância e de importância tanto quanto o próprio Pilates, tradicional ou contemporâneo, tá? Então, você já tem que ter essa visão de que ela está crescendo, né? E existe uma história que eu sempre gosto de contar, em que as pessoas elas podem ter duas visões referente a algo novo, tá? Primeiramente, existe a questão das pessoas que são pessimistas e que olham aquilo como um olhar de que não tem na minha cidade, isso quer dizer que não tem busca, tá? Não tem na minha cidade, isso quer dizer que é um campo a se explorar. Um outro dado que é importante a gente entender é que o desenvolvimento da criança, ele está, sim, sendo comprometido. A criança de hoje, ela não é mais igual a criança de 5 anos atrás. A criança de 5 anos atrás não reclamava de dores. A criança de 5 anos atrás, ela tinha um contato de internet? Tinha, mas era muito pouco. A criança de 5 anos atrás, ela tinha um celular na mão dela? Não. A criança de 5 anos atrás, ela tinha acesso à internet? Não. A criança de 5 anos atrás, eu posso até diminuir, 2, 3 anos atrás, ela tinha aulas online? Não. Então, o que mostra para você? Que a necessidade de hoje, o mundo de hoje, ele está
muito propício para que você entre com uma atividade que vai resolver os problemas dessa sociedade. Por que a atividade do Pilates para criança resolve um problema da sociedade? Porque o Pilates resolve a questão de desenvolvimento corporal da criança, desenvolvimento das habilidades físicas. O que é habilidade física? Saltar, equilíbrio, coordenação, manipulação, consciência corporal, entendimento do corpo, conhecimento do corpo, lateralidade, coordenação, equilíbrio, tudo isso são habilidades que a criança precisa ter. Aonde ela tinha há anos atrás? Na rua, brincando, né? Ela ia desenvolvendo isso com os amigos, no meio em que ela podia ter, nos parques, enfim. Hoje, os parques fecharam, hoje, né? O que acontece? 2020, 2021, os parques fecharam, as escolas fecharam, as crianças ficaram onde? Trancadas dentro de um quarto ou então de uma casa, com muito menos acesso ao desenvolvimento dela. Foram manipuladas, inclusive, a continuar tendo aulas online, e isso gente, passar uma tarde inteira, gente, na frente de um computador, numa postura que normalmente não é adequada. A gente sabe que a ergonomia dos aparelhos, dos cômodos, né, e do próprio das mesas e das cadeiras, ela é uma ergonomia que não é pensada para criança, ela é para um adulto. Então, várias vezes a criança está numa cadeira mais baixa, o braço não está apoiado, ou ela está numa maneira inadequada de realmente fazer as suas aulas. Isso vem gerando muitos problemas. Quais são os problemas que a gente já identifica? Eu não sei na região de vocês, mas já está sendo, agora, nesses últimos meses, inclusive, está sendo feito um movimento dos pais exigindo a volta das aulas presenciais, porque é necessário para as crianças. Porque eles enxergaram que as crianças ficaram presas em casas, elas aumentaram o índice corporal, então as crianças engordaram, as crianças aumentaram o índice glicêmico. O que acontece? Elas estão com mais problemas de diabetes, de triglicerídeo, de colesterol, que eram coisas que não era tão acentuada até o outro ano, porque a criança brincava, ela corria, ela tinha atividade dela, tinha uma alimentação mais regrada, ela comia em determinados lugares. O que acontece? Trancou uma criança dentro de casa, né? O que ela vai fazer? Ela tem uma energia que é natural da criança. Criança é agitada, criança se movimenta, criança precisa extravasar essa energia, colocar para fora. Quando você aprisiona ela, aonde ela vai colocar esse excesso de energia? Normalmente em duas coisas. Ou ela começa a extravasar isso na alimentação, então é uma ansiedade, não é fome. A criança não come tanto por fome, ela come por ansiedade, por algo que nem dela a gente sabe o que está acontecendo. É algo dentro dela que ela não consegue colocar para fora, né? Ela não consegue extravasar, ela começa a nutrir isso de uma maneira alimentar, porque comer sacia, né? Então ela começa a comer compulsoriamente, ela come o tempo inteiro. Quando ela não consegue, ou disso ela vai para um outro extremo, que é a questão de colocar isso para fora de uma outra forma, aumentando, inclusive, o tempo de acesso à tecnologia. Mais crianças ficaram mais tempo em jogos, tá? Isso fez com que as crianças fossem duas linhas muito perigosas, tá? Que é a alimentação inadequada e desregrada, que aumentou todos os índices de desenvolvimento corporal, e também um outro índice que começou a ser muito comum dentro da vida das crianças e das famílias tudo bem, ele já está na aula já está na aula mesmo, não custa depois ele ficar mais tempo num jogo. E a criança começou a se viciar em jogos, né? Então, alguns jogos, né, que até então eles não eram tão buscados, não eram tão acessados, ele teve um boom em 2021, tá? Então, se você quiser entrar, inclusive, nessa busca, você vai ver que jogos, se você botar na internet, 2021, acesso a jogos, quais foram os jogos? Você vai ver que jogos teve buscas e pessoas que baixaram em grande quantidade aqueles aplicativos para as crianças jogar. Minecraft foi algo que realmente teve um boom.
Um outro jogo que agora eu não me lembro até, inclusive, que ele é um jogo que joga em comunidade, não sei se vocês sabem, mas a pessoa pode baixar e ela joga, ela tem que descobrir quem que é o chefe, quem que é... Eu não me lembro, a Valentina até esses dias falava sobre ele, porque a criança, ela tem a informação, porque a internet mostra, ela vai mostrando como jogar e a criança ela vai entrando nesse mundo. Então, gente, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu não quero dizer assim, o jogo é errado, o comer é errado, mas eu quero mostrar que o nosso trabalho, o seu trabalho, ele é extremamente importante e ele vai ser algo que vai resolver esses problemas que começaram a acontecer agora. É a mesma coisa que o representante Y viu naquela cidade. Não existia aquele calçado lá, mas existia a queixa de um problema. Hoje não existe e não está tão disseminado a questão do Pilates para criança? Não. Por quê? Porque muito poucos profissionais sabem trabalhar com isso. Mas o que a gente já percebe? Que existe problemas relacionados à criança. Existe problemas de desenvolvimento motor, existe problemas de aumento de obesidade, existe problemas de desenvolvimento postural, crianças estão crescendo com mais tendências a problemas posturais e existe algo que nós sabemos fazer, que é o quê? Fazer um trabalho que vai estar anulando todos esses problemas, né? Que vai estar resolvendo alguns problemas ou minimizando o problema que vai gerar na fase adulta da criança. Então, isso já acontece. Isso é algo que você tem que entender, que você tem esse resultado. Então, a sua visão como pessoa que está analisando o mercado, ela tem que ser uma visão daquilo que está acontecendo. Não tem tanto ainda. Não tem na sua cidade, não tem no seu bairro. Isso é bom ou ruim para você? É ótimo, porque os problemas estão aí e você vai estar resolvendo. Então, o crescimento vai ser ainda mais a partir do momento que as pessoas souberem que existe Pilates para criança. Agora, se você não fala, se você não mostra, se você não diz que tem, se você não mostra por que é importante fazer isso com a criança, as pessoas não vão buscar algo que elas nem sabem que existe. Então, essa é a maior informação que você tem que ter. O que eu, Vânia, entendo sobre como está o mercado do Pilates for Kids? Ele está em ascensão, ele está crescendo, ele começou a ser difundido, as pessoas começaram a estar conhecendo muito lentamente, sim, mas por que muito lentamente? Porque quando poucas pessoas fazem, a informação chega para poucas pessoas. Por exemplo, eu, Vânia, qual é o grau de informação que eu consigo levar para as pessoas da minha região? Aquelas que eu conheço e ele vai aos poucos sendo passadas. Não é uma proliferação gigantesca, mas ele vai começar a ser difundido a partir do momento que você aprende a fazer, que você começa a divulgar isso, que você fala para os seus alunos, que você fala para as pessoas ao seu redor, que você fala para as pessoas o porquê. Aí as pessoas entendem o porquê e elas vão dizer e vão ter a seguinte conclusão: poxa, se o Pilates já é interessante, já resolve problemas dos adultos, para a criança de uma maneira que seja adequada a ela, isso é importante você dizer, que o Pilates para criança não é igual ao seu Pilates para adulto, e não pode ser. Ele tem que ser uma preparação para o adulto, para a pessoa chegar no Pilates. Então, mais do que nunca, você tem que ter esse entendimento. O Pilates, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser explicado, ele tem que ser orientado para as pessoas e mostrado quais são os pontos positivos dele. Que ele trabalha a criança, que ele educa a criança, que ele já começa a mostrar para a criança a importância dela fazer um movimento adequado, que ele previne problemas posturais, porque uma criança que está com o seu corpo mais forte, ela pode passar mais horas em determinadas posições que não são as melhores, que aquilo não vai gerar um problema? Sim, porque o corpo dela é mais forte. Quando a criança entende isso, quando os pais entendem isso, e você faz uma aula, e você tem um método que realmente está de acordo, você fecha o ciclo, gente. E é isso que você tem que entender. O mercado está em crescimento, mas vai depender de nós, profissionais, fazermos um trabalho adequado.
Porque se nós não fizermos um bom trabalho, se nós não fizermos da maneira que deve ser feito, da maneira que é adequada, o mercado que está em crescimento, ele pode não ser algo melhor lá na frente, porque profissionais que não sabiam trabalhar começaram a fazer algo errado. Então, tire da sua cabeça que fazer pilates para criança é pegar o exercício dos adultos e facilitar para a criança, que não é dessa maneira. Essa maneira é um tiro no pé. É você fazer algo que não é prazeroso para a criança, que não é atrativo para a criança, que a criança diga, ah, que saco, eu tenho aula de pilates. Não é isso que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver e você tem que desencadear que os pais, que você tenha que, por exemplo, ligar para o pai e dizer assim, olha só, eu não vou poder dar aula hoje porque eu tenho tal coisa para resolver, eu vou recuperar semana que vem. E o pai e a mãe te digam assim, ah, o meu filho estava esperando a aula. É essa informação que você tem que ter, porque é essa vivência que a criança tem que ter. E quando a criança diz que gosta da atividade, quando a criança fala para o pai que está esperando a sua aula, quando o pai enxerga que a criança gosta, que ela tem prazer em ir na sua aula e que tem resultado, ele começa a disseminar essa informação. Ele começa a dizer para o amigo, para o colega de trabalho, para o vizinho, para a pessoa que tem um filho, olha só, o meu filho está fazendo isso. E ele está adorando. Tu já tentou colocar o teu filho também? E é aí que começa a proliferação, gente. Não fique achando que, eu vou entrar no Pilates quando todo mundo estiver buscando o Pilates para criança. Porque aí pode ser tarde demais para você. Você pode estar entrando num mercado que já está saturando. O que a gente vê hoje, gente? O Pilates adulto, ele está sendo muito buscado? Sim, ele tem muita busca. O que acontece? Tem muitos profissionais, tem muitos estúdios, está chegando num ápice de você estar, às vezes, tendo muita concorrência. O que não ocorre agora no Pilates para criança, por quê? Porque menos pessoas sabem trabalhar da maneira adequada com o Pilates para a criança. É isso que você tem que ter claro na sua cabeça. Não é fazer qualquer trabalho, não é fazer de qualquer jeito, é fazer da maneira adequada para que o mercado aumente. E quando ele começa a aumentar, você que começou no começo, você tem a maior parcela de pessoas que vão buscar o seu trabalho. E é isso, eu não sei se vocês já ouviram a famosa frase, né? Quem chega primeiro bebe a água limpa. O que essa frase diz a você? Imaginem, tá? Imaginem um lago, tá? Tem um lago. E existe uma quantidade grande de pessoas, tá? Só que algumas pessoas estão na frente. Por exemplo, elas estão 1 quilômetro na frente, tá? Uma aqui, outra, uma tá 1 quilômetro, uma tá 800 metros, uma tá 500 metros, uma tá 300 metros, na frente da multidão, tá? Imagine um cenário, o lago, as pessoas... Eu vou desenhar aqui pra vocês, tá? Imagine, tá? Aqui, ó, imaginem o lago aqui, tá? Estão vendo o lago aqui? Aqui tem um monte de pessoas, um monte de pessoas, um monte de pessoas, um monte. Os risquinhos aqui são as pessoas, tá? Uma pessoa tá aqui, a outra tá aqui, a outra tá aqui, tá? Essa é a analogia que eu quero que vocês façam. Aqui tem a água, tá? Aqui tem a água, tá? O que acontece? Por que as pessoas falam que quem chega primeiro bebe água limpa? A água aqui que tá na lagoa, ela tá parada. Isso quer dizer que a sujeira da água, as coisas que não são boas na água, ela baixa, né? Então, se você fizer essa experiência, você bota pó. Por exemplo, pega pó de café e bota na água, tá? Mexe, ele vai ficar o pó ali na água. Deixa parado, o que acontece com aquela poeira, com aquela sujeira, com aquele pó do café? Ele baixa. A água em cima fica limpa, cristalina. O que acontece? Essas pessoas, tá? Que estão na frente da grande maioria, ó, isso é uma visão de mercado, tá? Essas pessoas que estão na frente da grande maioria, elas vão chegar antes ou vão chegar depois da grande maioria aqui, na água? Vão chegar antes. O que acontece? A pessoa que chega antes, ela vai beber a água que tá por cima. E o que acontece? Ela pega a quantidade que é necessária a ela. Ela não vai, por mais que ela queira, ela não consegue fazer com que aquela lagoa toda, a água fique turva, fique poluída, porque a quantidade que ela necessita é pouca. Então ela vai lá,
ela vai fazer uma conchinha com a mão e ela vai tomar água, tá? Olha a analogia de quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Então ela pega a água, ela toma a água, a necessário para ela. Ela vai conseguir beber toda aquela água? Jamais. Mas ela vai pegar o melhor da água, porque ela tá chegando por primeiro. Entenderam? Segunda pessoa que chega lá, já chegou uma pessoa, tá? Já chegou uma pessoa. Essa mesma pessoa, ela pode chegar do lado dessa pessoa e ela também vai ter uma água que é limpa, que não é uma água que tá turva, que não tá um monte de gente, tá? E assim vai indo as primeiras pessoas que chegam nesse lago, nessa água. O que acontece quando chega todo esse pessoal aqui, ó, todo esse pessoal aqui ao mesmo tempo na água? Eles chegam desenfreadamente, eles querem pegar água. O que acontece? Eles chegam e eles mexem tanta água, porque é tantas pessoas ao mesmo tempo, que aquela água que era limpa, que era cristalina, ela começa a ficar turva, ela não começa a ficar tão boa. Por quê? Porque as pessoas não têm clareza, as pessoas não sabem a maneira adequada, elas não sabem que se todo mundo for e pegar o seu espaço e pegar a água daquele lugar e não for desenfreadamente, ela vai estar mexendo naquela água. E aquela água que era tão boa, que ia ter tanto resultado, que ia realmente saciar aquela sede daquelas pessoas, ela vai se tornar turva, suja e não vai mais ter como ser bebida. Então, quando você ouve essa frase de que quem chega primeiro bebe a água limpa, quer dizer que você pode ser uma das primeiras pessoas e você pode estar bebendo essa melhor água, tá? Por mais que você já veja, mas na minha cidade já tem uma pessoa, já tem duas pessoas, ainda é poucas pessoas comparada à quantidade de água que tem para se beber. Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua logística ou do percentual de pessoas que vai estar atendendo, mesmo assim a qualidade é boa, porque ainda tem poucas. O problema é que a grande maioria das pessoas, ela se dá conta do mercado. Olha o que eu tô falando para vocês, gente. Ela se dá conta do mercado quando acontece essa avalanche de pessoas. E aí aquilo que era muito bom, agora já não é tão bom quanto era. Porque já tem mais pessoas, já tem gente que sabe fazer, gente que não sabe fazer, já tem gente que não tem clareza das coisas, já tem gente que quer tudo pra ela, já tem gente que chega lá e quer colocar o preço lá embaixo, já tem gente que não sabe trabalhar. Então um mercado que teria tudo para ser bom, ele pode não ser bom quando chega aquela quantidade gigante de pessoas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não esperem chegar esse tempo, que vai chegar. Eu não tenho dúvida que o Pilates para criança, o Pilates for Kids, ele vai ser uma tendência muito grandiosa lá na frente. E porque ele já está pipocando agora, ele já está sendo inserido em algumas localidades, ele já está sendo visto com bons olhos, porque as pessoas começaram a fazer um trabalho certo, um trabalho que dá resultado, um trabalho que é necessário, um trabalho que é justo. E aí as pessoas começam a enxergar o quê? Por que as pessoas vão começar a ir para esse mercado? Quando elas enxergarem que você foi e que você está tendo bons resultados. Quais são os bons resultados que as pessoas buscam? Quantidade de pessoas que fazem, retorno financeiro adequado e pessoas que estão buscando aquilo. Só que se você chegar por primeiro, você faz e você bebe a melhor água, a da melhor forma, você coloca o preço que você quer naquela realidade, você trabalha quantas horas você quer, você faz um bom trabalho porque tem poucos profissionais. Isso é bom ou é ruim para você? Isso mostra para você que o mercado vai crescer ou vai diminuir? Quando você começa a ter resultado, as pessoas, os profissionais, os seus colegas vão começar a perguntar para você: Kátia, me diz aqui, o que tu tá fazendo que tu tá trabalhando menos e tu tá tendo uma qualidade de vida melhor? Ou, nossa, eu vi que tu começou a trabalhar com Pilates para criança, como é que tá sendo isso? E nós vamos falar a verdade porque nós somos pessoas boas e nós sabemos que existe a quantidade de água para todo mundo, sim, mas dentro do tempo de cada um. Se cada um for no seu tempo, aos pouquinhos, vai lá, pega a quantidade de água que precisa, volta, a água continua sendo limpa. Ela só vai ser uma água que não é boa, que não é saudável, que não é boa para saciar a sede,
quando todo mundo chegar desenfreado numa atividade que não sabe trabalhar. Então é isso que você tem que entender, que você está tendo a oportunidade e você está aqui nessa live ou está escutando esse vídeo agora, porque você está na frente. Você pode ser essas pessoas que estão chegando antes da quantidade grandiosa de pessoas. E o que vai fazer para você? Você vai ter mais oportunidades. Você vai ter mais chances de ter o melhor. Você vai pegar a melhor água. Você vai pegar as melhores realidades. Você vai estar nos melhores lugares. Porque você chegou por primeiro. E é isso que eu quero que você entenda. A live de hoje, ela tinha a grande missão de te mostrar como está o mercado do Pilates para criança. Eu não tenho dúvida que ele está em crescimento. E tudo aquilo que está em crescimento, ele te dá uma boa interpretação ou uma má interpretação? Uma boa, porque ele está crescendo. E se você está no mercado que está crescendo, o que acontece com você? Você fica parado? Não, você cresce junto. Então é isso que você tem que identificar. O mercado está crescendo, eu trouxe dados para vocês, eu trouxe informações, eu trouxe quantidade de pessoas, eu trouxe ranqueamento, eu trouxe busca de pessoas que buscam informações na internet e que se elas estão buscando por aquela atividade, é porque elas enxergam que aquela atividade tem resultado. Então se as pessoas buscam, principalmente no Google, né, a questão de palavras-chave e essa busca que você consegue fazer, inclusive agora, se você quiser, você identifica que hoje se busca muito mais sobre a palavra Pilates do que a palavra musculação. Hoje se busca muito mais sobre a palavra Pilates do que a palavra atividade física. Por quê? Porque mais pessoas começaram a praticar, mais pessoas começaram a ter resultado e mais pessoas começam a ter interesse por aquela atividade. Automaticamente as pessoas conhecem crianças e elas vão entender que se é bom para mim, se é bom para as pessoas, se faz tanto resultado, se eu gosto de fazer, as crianças também vão gostar, também vai ser importante e é ainda melhor, porque ela vai se tornar um adulto mais propício a não ter problemas posturais. Porque o que a gente fala para o adulto? Esse teu problema, ele pode ter sido ocasionado pelo excesso de atividade inadequada, pelo excesso de postura inadequada. Muitas vezes, o problema do seu aluno adulto, ele começou na infância. Só que ele não tinha essa informação, ele não sabia daquilo. Então, ele fazia muitas coisas achando que era certo e hoje a gente sabe que era errado. Então, quando você leva uma informação adequada para uma criança, você ensina, você explica, você diz o que é o certo, você diz o que é errado, você diz a ela que ela pode, com o conhecimento que ela tem, se tornar um adulto mais saudável, melhor, com menos problemas. Isso é bom ou é ruim para a sociedade, gente? Você está fazendo um desfavor ou um favor para a sociedade? Um favor. Quando a gente tem menos problemas, quando a gente tem menos dor, a gente tem menos gastos com a sociedade, as pessoas têm menos gasto com saúde nela, elas têm menos gasto de tempo, de dor, de preocupação. Tudo isso é benéfico. Mas quando a gente entende que é muito simples, gente, a gente não consegue endireitar uma árvore que já cresceu, mas a gente consegue fazer uma árvore que está crescendo errado se tornar uma árvore que está crescendo reta. O meu logo aqui que eu quero trazer para vocês, o meu logo para quem está aqui, ó, ela é uma exemplificação de o que acontece no crescimento. Aqui, isso é o que? É como se fosse uma árvore, gente. E quando a gente vê, e se você for uma pessoa que conhece um pouco ou conversa com pessoas que têm esse amor à natureza, você identifica que em alguns lugares as pessoas, quando elas enxergam que aquela plantinha que ela plantou lá, que ela quer que dê uma planta bonita, que ela ajude, porque a gente sabe da importância de ter as plantas, que elas são fundamentais, a gente consegue identificar que quando a gente enxerga que aquela arvorezinha está crescendo torta para um lado, a pessoa, ela vai lá, ela vai botar um pauzinho naquela plantinha, ela vai amarrar uma cordinha porque ela quer que aquela plantinha, ela pare de crescer para aquele lado, ela comece a crescer reta, que é o certo. E é isso que eu quero que você entenda.
Quando a gente explica algo simples para os pais, algo fácil deles entenderem, e eu inclusive te oriento que você possa levar uma linguagem que seja clara para os pais. Não fica lá enchendo de linguiça um monte de informação que para os pais não serve de nada. O pai não sabe nem às vezes o que é uma escoliose, não sabe nem o que é uma cifose, não sabe nada. Mas se você dizer assim para ele, olha, o seu filho está crescendo assim, tá? Ele está indo para esse lado, é que nem uma árvorezinha. O pai na hora ele identifica, ele já viu essa cena, ele já viu em algum lugar, ele já viu nas plantações, ele já viu nas ruas. Quando a árvore está começando a crescer errada para um lado, o que a pessoa faz? Ela tenta fazer ela crescer reta. É mais fácil você fazer uma plantinha crescer reta ou é mais fácil você pegar uma planta que já cresceu e endireitar ela? O que é mais fácil? Isso é análise de mercado. Isso é você enxergar algo que a grande maioria não enxerga. Isso é você ter um olhar lá na frente. E é isso que eu quero te mostrar. Você não pode estar olhando só aqui, gente. Você não pode ter um olhar como profissional que só olha o hoje. Você tem que olhar lá na frente. O que vai acontecer lá na frente? O que está acontecendo agora já está te mostrando o que vai ser lá na frente. É assim que a gente analisa um mercado. É assim. O que já está começando, ele tende a crescer desde que ele resolva problemas. Gente, vou voltar aqui inclusive para dizer o que é considerado um modismo. O que é um modismo? Ah, essa atividade é modismo. O que quer dizer? Que é um comportamento frágil. Quando você faz algo que não tem importância, que não é importante naquele momento, que não resolve problema nenhum, é uma modinha. Agora, quando você resolve um problema, quando você resolve algo que está acontecendo e que é uma resolução do problema a médio prazo, a longo prazo e a curto prazo, ele para de ser um modismo e ele se passa a ser algo extremamente importante. E é por isso que o Pilates vem se mantendo como algo extremamente útil, importante e com busca. E ele vem crescendo ainda mais. É isso que você tem que entender, gente. Eu acredito que tenha você consiga entender o que eu falei para vocês. Que você realmente identifique que não é modinha, que Pilates para criança não é uma modinha, que ela vai ser sim, desde que você saiba fazer da maneira correta e da maneira adequada, vai ser sim, ainda mais uma atividade que se mantém. E por que eu posso dizer isso para você, gente? Porque eu tô 5 anos numa escola trabalhando com isso. Se fosse modinha, se não fosse entendido como algo relevante, como algo importante, que dê resultado, no primeiro ano já ia dizer, a gente gostou, mas a gente não vai mais ter. Que no estúdio que eu trabalho com criança, onde eu já trabalho com crianças há mais de 4 anos, os pais daquelas crianças, eles iriam deixar 1 ano, ou menos, porque a criança não gostou, ou porque não viu o resultado, e iriam tirar. Mas não, ela já está se mantendo há anos, e eu ainda escuto os pais me dizendo a seguinte frase: poxa, Vânia, que pena que não vai ter aula hoje, porque o fulano, a ciclana que está aqui, ela estava contando os dias. Isso é você identificar que você não trabalha com modinha, que você trabalha com algo fundamental e que o mercado, ele é um mercado em ascensão e vai estar sendo desde que você saiba o caminho correto a percorrer. E é com essa frase que eu quero encerrar a nossa live de hoje. Como está o mercado do Pilates for Kids? Como que está? Em crescimento. Muito crescimento. E para você que está aqui, que tem o privilégio de estar ouvindo isso, você está na frente da metáfora que eu falei, que quem chega por primeiro bebe água limpa. Era isso, gente. Um bom dia para vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. Espero vocês amanhã na nossa live tradicional das 7 da manhã. Quem for pro canal do Telegram, eu vou fazer o print da análise que eu busquei no próprio Google e vou mostrar para vocês o gráfico de pessoas que estão buscando Pilates, atividades físicas, musculação e uma outra atividade que eu comparei, que é o CrossFit. Então, vai para lá, eu vou gravar um áudio lá, inclusive, daqui a pouquinho, tá bom?
Beijo grande, espero vocês amanhã, espero ter contribuído para vocês também. E se liga, você tá entrando no mercado que está em crescimento, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.